tem oportunidades dos estudantes e dos professores que os orientam também, conhecer com mais peculiaridade, com mais detalhes, os desafios da administração pública, os desafios de uma cidade, né, no caso aqui, Ribeirão. Eu já fui secretário nacional de habitação, portanto, 4 anos no governo Fernando Henrique, cuidando desse tema no Brasil todo. Já fui secretário de Estado no governo Covas, de desenvolvimento social, e já fui secretário de segurança em São Paulo, e estou aqui convidado pelo prefeito Duarte Nogueira, desde o início da administração, ajudando na Secretaria de Planejamento, junto com um grupo de outros secretários, tentar melhorar a vida das pessoas, melhorar as condições de gestão da cidade. Vocês de onde são? Quem que é daqui? Todos? Quem não é? De onde você é? Birigui. Franca. Campinas. Matão. Então, o prefeito, ao assumir, encontrou uma cidade e uma prefeitura em situação muito precária do ponto de vista da sua organização, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de gestão. Eu diria, professor, que é um bom campo para os alunos olharem como estava, o que estamos fazendo e o que pode ser feito. E o olhar de vocês é importante nisso, né? Vocês terem ideia, vocês que moram aqui sabem, a prefeita, a ex-prefeita, está presa até hoje, ela e outros, por conta de várias traquinagens que fizeram, e ainda bem que Ribeirão Preto se livrou dessa turma, e estamos aí procurando colaborar para que melhore as coisas na cidade. Nós concebemos esse programa Smart Cities para Ribeirão Preto, na linha de estar estruturando dentro de um modelo desenvolvido por uma instituição que lida com essa matéria já há muitos anos, e em cima de 11 pilares estruturar ações em favor da cidade. Tem uma definição que é uma cidade inteligente, a definição ali do Banco Interamericano, é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento, incorpora tecnologias, informação e comunicação na gestão urbana e utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a formação de um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a participação cidadã. As cidades inteligentes favorecem o desenvolvimento integrado e sustentável, tornando-se mais inovadoras, competitivas, atrativas e resilientes, melhorando vidas. E o prefeito usa muito essa frase que eu gosto muito aqui embaixo: cidade inteligente é aquela que funciona melhor e as pessoas são mais felizes. Eu acho que se as pessoas que vivem na cidade não são felizes, vivem reclamando da cidade, tem alguma coisa errada, né? Essa cidade precisa melhorar para que quem vive nela viva cada vez mais felizes. Esse é o nosso esforço. Então, como dizia, tem uma metodologia estruturada pela Urban System, que ela ancora em 11 eixos, né? E são estes eixos aqui. Nós temos programas e ações em todos eles. Para cada um deles tem uma tela elencando o que já fizemos, o que estamos fazendo e o que queremos fazer. Não vai ser possível a gente falar de tudo, mas vocês vão ficar com tudo para olhar depois, mas eu vou destacar alguns. E vou depois me dedicar, sobretudo, nos 3 últimos aqui, que tem a ver com o que vocês vão estudar. Empreendedorismo, economia e governança, né? Eu estudei administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Estudei também economia na Fundação Getúlio Vargas. E aprendi muito administração e administração pública na vida da administração pública, né, como gestor público. E vou falar um pouco, sobretudo, como disse, desses 3 itens, para chamar a atenção de vocês de alguns aspectos importantes para que essas cidades, como Ribeirão,
sejam cada vez melhores de se viver e as pessoas sejam mais felizes. Então, eu vou pedir para o Henrique, que trabalha conosco nesse projeto também, destacamos ali em vermelho os pontos que eu vou falar com uma ênfase maior. Então, aí no campo de urbanismo, né, aprovação de projeto, aprovação digital de projeto simplificado. Nós estamos acabando com o papel. Não precisa ir mais na secretaria, ir lá no guichê com um monte de papel para aprovar os projetos de menor porte. Então, isso já é uma realidade. Desde novembro para cá, para vocês terem uma ideia, antes se levava um projeto simples, chegava a levar 90 a 120 dias para aprovar. Hoje, já 25% dos projetos mais simples, a gente aprova em 24 horas. Né? Então, são mudanças que estamos fazendo. Plano diretor, que está ali destacado. Essa cidade ficou 23 anos sem atualizar o plano diretor. Por lei, tem que ser atualizado a cada 5 anos. O plano diretor, como o nome diz, ele dá as diretrizes para o funcionamento da cidade, do ponto de vista de urbanismo, de sistema viário, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde, educação, ele dá as diretrizes de como deve funcionar. Cada área da cidade, cada região da cidade, se é residencial, se é comercial, aonde pode ter os dois, aonde pode ter indústria, o plano diretor trata disso. E você imagina 23 anos sem atualizar, e conseguimos fazer isso agora. Aprovamos o ano passado, em abril do ano passado, aprovamos o novo plano diretor, depois de muitas audiências públicas, dialogando com a sociedade, e vocês terem uma ideia da ênfase que fizemos nessa questão do diálogo, 72% das propostas apresentadas nas audiências públicas pela população foram acolhidas e incorporadas no plano diretor do município. O outro destaque ali, geoprocessamento. Informações georreferenciadas. Nós estamos colocando todas as informações da cidade, da administração pública, sobretudo, em sistemas georreferenciados. Vocês pegam o Google Maps, você acha tudo no Google Maps. Não achava as informações públicas. Agora já acharão as informações públicas e também na base de dados no site da prefeitura. Você vai lá, já tem um volume enorme de informações publicizadas e georreferenciadas. A BITS digital, destacado ali também. Outra medida que tomamos recentemente. Antes tinha que ir lá na prefeitura, tinha que entregar uma documentação enorme lá, um monte de assinatura. Não precisa ir mais na prefeitura, tudo eletrônico, você faz lá o credenciamento, o profissional faz o credenciamento. Ao invés de emitir em até 90 dias, hoje, em 24 horas é possível. A meta é até 3 dias emitir o ABITSE. E isso facilita muito para viabilizar uma empresa. Se o prédio da empresa não tem ABITSE, você não tem como instalar uma empresa nesse prédio. O que estamos produzindo? Alguns destaques aí. Monitoramento do território via satélite. Qual o problema das cidades, e a maioria é assim, não tem dificuldade de controlar o território. Invasões, depredação e supressão vegetal, descarte ilegal de resíduos sólidos, construções irregulares. Um satélite, sistema de satélite, o satélite passa toda semana na cidade, ele compara o sistema, o serviço, vai comparar automaticamente uma imagem com a outra. Se tiver alguma mudança, ele vai informar automaticamente. Primeiro, se houve supressão vegetal, ele vai checar o cadastro de licenciamento ambiental. Se tiver ali uma autorização, ok, não tem comando nenhum. Tá? Se não tiver, vai direto para o setor de fiscalização ambiental para ir até o local. Se tiver uma construção nova, do mesmo modo, vão checar se tem alvará para aquela construção. Checa automaticamente o sistema. Se não tiver, já vai direto para o setor de fiscalização de obras para fazer a autuação.
e assim sucessivamente. Então, é o uso de tecnologia, não precisa ninguém ficar rodando a cidade, descarte ilegal de resíduos, do mesmo modo, né? O próprio satélite vai informar onde é que tem e pode fazer situações de flagrante para aprender, né, quem está fazendo e, claro, fazer os programas de orientação de educação ambiental também nesse caso, né? Programas de regularização fundiária. É um outro programa importante que a cidade nunca teve, né, um programa de regularização fundiária. Eu fiquei surpreso, professor, quando soubemos, num levantamento que fizemos no início da administração, 96 favelas na cidade. 43 mil pessoas morando em subhabitações em Ribeirão Preto. Para mim foi uma surpresa. Vocês não encontrarão nenhuma cidade no interior com isso, nem a metade disso, nem um terço disso. Isso, descuidos, né, de um lado de deixar se fazer invasões descontroladas e, de outro lado, a falta de atenção das administrações em ter programas de moradia para as pessoas de baixa renda para não precisarem invadir. Então, nós estamos investindo nisso. De um lado, contendo invasões, não permitido. Invadiu, desinvade, né? E trabalhando em programas de habitação de interesse social, e aprovamos várias leis recentemente, para poder, de um lado, regularizar ocupações antigas. Tem ocupações aí que têm mais de 30 anos. Já consolidou e a legislação federal já estabelece direitos a essas pessoas, salvo se tiverem em área de risco, ou áreas impróprias para moradia, ou área de reserva florestal ou de interesse ambiental. Então, nós criamos agora um programa de regularização fundiária. Das 96 ocupações, 35 já estão em processo de regularização. Tem um outro bloco, uma outra parte que está em análise, que talvez preencha os requisitos também para serem, e tem um outro grupo, perto de 15 a 20 ocupações, que terão que ser deslocadas de onde estão, porque, como eu disse antes, estão em área de risco, área de alagamento, áreas contaminadas ou trechos, áreas de preservação ambiental. Essas famílias, claro, serão deslocadas para programas habitacionais adequadas para elas. Aqui outro destaque aqui do que queremos, tem vários do que queremos, mas um destaque é o plano de revitalização de regiões degradadas e desadensadas. Como todas as cidades, é muito comum, né, regiões, né, se desadensarem por conta dos novos empreendimentos, dos novos condomínios. E aqui em Ribeirão não é diferente. Então, a região tem trechos da região central que estão deteriorados, que estão desadensados. As famílias mudaram dali. Então, aí, nós estamos dedicando muito a um programa, né, para fazer estímulo à revitalização dessas regiões no centro da cidade e também com a mudança, né, da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, permitir o melhor uso, né, fazer muitas vezes deixar de ser uso só residencial para uso misto comercial, como já algumas regiões já estão prevalecendo isso, para favorecer o adensamento, o uso pelas pessoas dessa região. Vamos na próxima. Aqui é um exemplo da imagem de satélite, né, uma imagem quando tinha vegetação e depois com a vegetação suprimida, né. Essa tela aqui é a tela do eixo mobilidade e acessibilidade. Então, vou alguns destaques. Trajeto de ônibus no celular. Hoje, tudo no celular, né, você tem as informações. Biometria facial. Nós tínhamos um problema grave aqui de fraude nas gratuidades. Tanto de idosos, pessoas que pegavam a carteirinha de terceiros, de estudantes e tal, e agora, com a biometria facial, praticamente eliminou as fraudes que existiam nessa área. E aí tem lá uma lista de exemplos de uso de tecnologias, diferentes tipos, para poder melhorar a gestão e facilitar a vida das pessoas. Você tem um app, né? Qual é o nome?
Aqui está o exemplo. Citamóvel, ou tem também um app chama Riberon. Riberon é o apelido do app da prefeitura. Lá você tem vários ícones dos vários serviços da prefeitura, né? E lá você encontra os trajetos, encontra tudo. E tem também o específico que ele acabou de mencionar. Não, ele é de Batatais, né? Birigui. Então, ali o que temos, aqui o que estamos produzindo. Projeto Ribeirão Mobilidade. Estamos investindo 310 milhões de reais em corredores de transporte coletivo, ciclovias, vou falar um pouco depois sobre ciclovias, rampas de acessibilidade, melhorar as calçadas, pontes, viadutos, melhorando ali o plano de calçadas e acessibilidade. Estamos investindo muito, geralmente não dão bola para a calçada, né? O pedestre é um modal importante, né? E a prefeitura está olhando com atenção. Tanto a questão das ciclovias, nós só temos 19 quilômetros de ciclovia, isso aqui é nada. Imagina, Sorocaba tem 126 quilômetros de ciclovia. A cidade tem 19, já viabilizamos mais 37 quilômetros, está em projeto já está em fase de contratação, e mais 20 quilômetros, nós vamos para 76 quilômetros até o final do ano que vem, né? Se der certo, mais essa captação de recursos que está bastante avançada. Comentar também sobre a rede de vídeo monitoramento com OCR, que são câmeras automáticas que detectam diferentes informações, caracteres. E também vou destacar aqui o aeroporto internacional, que está bastante avançado, deve começar já o transporte de cargas internacionais, já no mês de junho, julho desse ano, que significa melhorar muito a oportunidade de trabalho e renda para as pessoas aqui na cidade, e, claro, na administração pública também. Estamos trabalhando em torno do que a gente chama ali o Detecta, que é um sistema que usa câmeras e radares para fazer controle de segurança. Então, veículos que têm qualquer problema na área de segurança, ele detecta automaticamente, tem as barreiras de controle. Isso nós vamos instalar em torno das entradas e saídas da cidade. Isso deve já acontecer, começar a acontecer esse ano. A acessibilidade dos prédios é um problema grave nessa cidade, nunca ninguém se preocupou objetivamente em fazer com que os prédios públicos tivessem acessibilidade. Eu costumo comentar, professor, para chegar no gabinete do prefeito, tem que subir 23 degraus. Para ir no banheiro, mais 23 degraus. Você imagina uma pessoa com nesse problema de locomoção, como é que faz? Isso no gabinete do prefeito. Na minha secretaria, 22 degraus, né? Então, nós fomos para cima dos proprietários dos prédios, no caso, a maior parte dos prédios alugados, vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Improvisados, notificamos os proprietários e eles estão tomando providências para poder ter acessibilidade nos prédios públicos. Os próprios municipais, nós estamos trabalhando já, vários já fizemos com que fossem acessíveis, e uma parte dos prédios vai deixar de ser unidade da prefeitura. Nós vamos trocar de prédios para prédios acessíveis, né? Podemos ir para o próximo? Bom, aqui então é o aplicativo da Transerp, que dá aí todas as informações de itinerários, horários, em todos os detalhes aí. Aqui é o mapa, o novo mapa de ciclovias da cidade. Fizemos já 5 audiências públicas, chamando os usuários de bicicletas, tá, os ativistas, discutindo cada trecho, cada cor aí, né, os existentes, o que está no PAC Mobilidade, em vermelho, as propostas dos circuitos locais, regionais, trechos de difícil localização, e aí tem o detalhe disso, e está na internet, no site da prefeitura, mostra a sequência de implantação disso. Vai dar, a meta é chegar a 200 quilômetros de ciclovia na cidade, né? Aliás, um trecho grande ali na USP, ó, ali em amarelo.
a Vila do Café, e ali aqueles amarelinhos aqui, uma parte aqui dentro da USP, que eu vinha tratando com o Sakamoto, professor Sakamoto, do desafio de nós fazermos uma parte e a USP gradativamente fazer o restante. Sim, sim, isso está no... Então, porque nós precisamos primeiro ter a malha, né? Por isso que nós estamos investindo em ter uma rede maior de quilômetros, porque aí as empresas se interessam mais por isso. Tá? Vamos em frente. Aqui no eixo meio ambiente, alguns destaques. Taxa de cobertura de resíduos, né? 100% de taxa de... já temos. 6 parques públicos, estavam todos abandonados, prefeitura quebrada, conseguimos parcerias com empresas, cada uma adotou um parque, já estão quase todos revitalizados, o último está sendo revitalizado agora. Aquele item ali acho muito importante, a partir de abril desse ano, nós vamos ter 100% do esgoto coletado e tratado e 100% de água tratada na cidade. São poucas cidades no país que têm essa marca de 100% em água e esgoto. Diminuição do índice de perda de água. Ribeirão Preto já reduziu 55% de perda na produção de água. Isso é um absurdo, né? Então, estamos mudando vários sistemas, trocando sistema de bombeamento, sistema de reservação, macromedidores, micromedidores, para reduzir índice de perda e controlar melhor esse tesouro que é a água. Hoje o Ribeirão usa exclusivamente água do aquífero Guarani, que vocês vão, quem não conhece vai conhecer, quem vai conhecer com mais detalhes sobre o aquífero, mas vamos implantar sistema de coleta e tratamento de água superficial. Não é possível você ter só uma alternativa de abastecimento de água. Não é nem inteligente, você tem que ter o plano B, caso essa alternativa A venha a ter um problema no futuro. Ali tem um destaque também, implantação de ecopontos. Fiquei surpreso, professor, Ribeirão não ter nenhum ecoponto. Inventaram uma tal de caçamba social. Não sei por que tem esse nome, né? São caçambas que colocam em alguns terrenos, o pessoal joga os entulhos, os lixos lá. Não, vamos instalar, né? Vamos abrir já a licitação para 6 ecopontos. Nós queremos ter 12 ecopontos, já estão analisados aonde deve ser, o pessoal de meio ambiente discutiu com as associações de moradores e brevemente já publica a licitação para implantar esses ecopontos. Podemos ir para a próxima tela? Pois não, professor. A professora Sônia do Vale assumiu recentemente, vai nos ajudar muito. A propósito de ecoponto, ela é especialista em resíduo. Ontem, inclusive, eu ia para São Paulo numa reunião que um dos temas era resíduo. Eu falei para o prefeito, olha, me libere dessa reunião, leve a Sônia, leve a professora Sônia, e ela foi na reunião lá na Secretaria de Meio Ambiente. Olha, aqui o eixo é tecnologia e inovação. Eu já dei vários exemplos nos outros eixos de uso de tecnologia, mas vou destacar aqui alguns. O Supera Parque, que o professor falou, Parque Tecnológico, que aqui na USP, aprovamos a semana passada o parcelamento do solo no Parque Tecnológico, e aí com isso vai ser possível eles fazerem chamamentos para empresas se instalarem, empresas de tecnologia se instalarem ali no Parque Tecnológico. O aplicativo Ribeirão, que eu comentei com vocês, o Fala Cidadão, tem vários lá serviços que a prefeitura oferece. Também ali o app Saúde Digital, você faz agendamentos de consultas, vê medicamento, aonde tem o medicamento, qual o posto que tem o medicamento que você precisa, tem vários exemplos. Depois, mais à frente, vamos mostrar alguns exemplos. Tem ali o app também da educação, os pais podem acompanhar a vida do aluno por aplicativo, se o aluno faltou, né, troca, os pais são avisados, tem uma enormidade de itens na educação que, usando
sistemas eletrônicos, vocês podem olhar depois com mais detalhe. O que estamos produzindo em termos de tecnologia? Ampliação do licenciamento digital. Eu dei exemplo aqui de uma parte do licenciamento. Nós vamos transformar até o final desse semestre tudo em licenciamento digital. Até os grandes empreendimentos não precisarão mais levar aquele monte de planta, um monte de papel, tudo eletrônico. Os engenheiros, os arquitetos, os empreendedores se credenciam, tem todas as regras de credenciamento eletrônico e depois não precisarão mais assinar papel nem ir. Até consulta, dúvidas que tiverem, podem fazer tudo eletronicamente. Monitoramento via satélite, eu já falei antes. Ampliação dos documentos e processos eletrônicos. A meta é, até o final do ano, acabar com o papel. De novos processos em papel. Ninguém precisa mais levar papel para nada, não precisa imprimir nada, assinar nada. Nós só vamos lidar com o passado, né? Com os papéis gerados no passado. E, progressivamente, vamos acabar com os papéis do passado. Isso vai melhorar a eficiência, a rapidez no serviço, melhorar o atendimento da população, né? Um outro destaque aqui, importante para vocês, sistemas de dados em padrão aberto. Tem a ver com transparência. Vocês entram no Google, querem saber sobre algum problema na área da saúde, você digita uma palavra lá, né, e ele procura a palavra no Google, te acha um monte de texto, um monte de informação e tal. Se você entra no site da prefeitura, coloca lá no site de busca, né, coloca a palavra que você quiser, você fala, quero saber sobre licenciamento. Aí ele não vai achar nada. Ele não tem padrão aberto. O padrão aberto é uma nomenclatura em termos de processamento de dados e informação, que é como se fosse um PDF, né, ou como se fosse uma fotografia, né? Se não for padrão aberto, ele não lê a palavra que está escrito naquele documento. Se é padrão aberto, ele lê a palavra naquele documento. Então, você é capaz de buscar informação de prestação de conta, de gastos da prefeitura. No padrão aberto, você vasculha todas as contas da prefeitura para analisar, fazer análise de consistência, se está correto, se não está. E nós queremos que seja tudo no padrão aberto. Nós queremos que até esse ano esteja tudo no padrão aberto, acesso a tudo, né, para que a população nos ajude a fiscalizar, nos ajude a controlar, ajude a alertar inconformidades, né. O PDTI-C, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, está em desenvolvimento, contratamos a FIP, né, que já fez isso em várias cidades, fazendo uma análise de tecnologia em todas as secretarias, em todos os órgãos, o que as secretarias possuem e quais são as necessidades e qual é a recomendação do ponto de vista estratégico, né, para a prefeitura investir, o que ela deve investir e o que ela não deve investir, considerando as tendências de tecnologia na área de gestão. Aqui o que queremos, Ribeirão sem papel, como eu comentei, compartilhamento de informações georreferenciadas, um pouco do que eu já falei, fazer com que a população tenha acesso às informações também georreferenciadas. Aqui na área da saúde, o APP digital, né, controle de vacinas, exames, consultas, unidades mais próximas. Vamos implantar uma unidade da Fiocruz aqui no Parque Tecnológico. Já está contratado isso, recursos viabilizados, governo do Estado e governo federal. Estamos trabalhando para ter agendamento eletrônico de consultas, as pessoas não terem que ir no posto de saúde para agendar consulta, agendar eletronicamente. E o prontuário eletrônico, integrando os prontuários do governo do Estado, da Secretaria Estadual com a Secretaria Municipal. Quem é atendido no Hospital das Clínicas, que é gerido pelo Estado, as informações poderão, o médico lá do Hospital das Clínicas poderá acessar o banco de dados, né, da base municipal e vice-versa. Isso vai ser muito bom, estamos trabalhando nisso. Então, aí o exemplo do APP da saúde digital. Podemos ir em frente.
Segurança. Vídeo monitoramento olhos de água é o apelido do sistema de vídeo monitoramento que temos aqui, ainda é pequeno, né, mas queremos ampliar, é uma prioridade de câmeras. E nós vamos ampliar e integrar com as câmeras privadas e as câmeras do sistema Detecta, da Polícia Militar. Criamos para isso o sistema de vídeo monitoramento integrado, que é o arcabouço legal para viabilizar isso. Destaco ali em segurança a ênfase em campanha educativa para o trânsito. Nós temos aqui, como toda a cidade, problemas de atropelamento, mortes no trânsito. Isso o prefeito tem destacado isso para que se amplie a educação no trânsito. Cresceu muito o acidente por conta de uso de celular, né? E a avaliação é que é preciso enfatizar ainda mais as campanhas educativas no trânsito. Como eu falei antes, o programa Detecta deve estar pronto ainda nesse semestre, né? E o estudo para a implantação da Central de Comando e Operações Integradas, né? Uma central que a Prefeitura de Ribeirão também não tem. Então, queremos diminuir o índice de mortalidade e também colaborar para diminuir os índices de criminalidade. Aqui algumas imagens de investimentos na Guarda. Aumentamos em 25% o tamanho da Guarda. A Guarda tinha problema com armamento, resolvemos, de fardamento, resolvemos. Agora o prefeito autorizou contratar mais 12 viaturas, carros antigos, cair nos pedaços, tal. Então, melhorar as condições de segurança. E ali um exemplo de articulação com a sociedade, né, os condomínios que implantam o sistema de monitoramento integrado na articulação com a polícia, né? Isso funciona muito bem. Na área de educação, né, eu destaco ali no que temos o sistema de administração escolar, acho que eu já comentei um pouco lá na área de tecnologia, o histórico do aluno, gestão de matrícula, né, tudo online hoje, gestão de matrícula, origem, destino, onde é que mora o aluno, onde é que é a escola mais favorável para ele, trajetos de ônibus para planejar o transporte dos estudantes, tudo em meio eletrônico. Estamos trabalhando em ter o sistema de boletim eletrônico, né, curso de robótica, uma parceria com o Supera Parque, o Parque Tecnológico, e também estamos estruturando o ranqueamento das escolas para fazer avaliação de desempenho e de gestão de cada escola e fazer uma análise comparativa entre elas e as que tiverem abaixo, né, tiverem nos quartis inferiores, de poder dar ênfase, ajudá-las para que elas subam para os quartis superiores. Então, um ranqueamento para melhorar a qualidade do ensino, né? E queremos, entre outras coisas, destaque ali maior uso de equipamentos e tecnologia pelos professores e pelos alunos, né? Aí, um exemplo aí do APP da educação, podemos passar. Aqui, empreendedorismo. Aqui, como disse, eu destacaria esse e os próximos dois para vocês. Tem lá uma lista de medidas que já tomamos, uma parte ali envolvendo aqui o Parque Tecnológico e a universidade, mas já conseguimos ali no destaque abertura de empresas em até 5 dias. São poucas as cidades que conseguem isso. Aqui, graças a uma articulação com diversos setores, Associação Comercial e Industrial da cidade, Junta Comercial, Poupa Tempo, vários setores da Prefeitura, a gente já consegue em até 5 dias. Já falamos aqui da Fiocruz. Estamos agora indo para a segunda fase de alienação de áreas do novo distrito empresarial, da nova etapa do distrito empresarial, portanto, né, mais oportunidades de instalação de empresas na cidade. Ao lado do outro, ao lado. Indo pelo anel viário, né? A nossa meta, queremos ampliar o número de empresas na cidade à medida que a gente facilite lá o licenciamento de projetos e obras. Agiliza, né, a abertura de empresas, a gente consegue um ambiente mais favorável aos empresários se instalarem aqui e, com isso, gerar oportunidade de trabalho e renda
para as pessoas, né? Melhora a vida das cidades. Fortalecer a sala do empreendedor, não só a sala presencial, mas a sala virtual também. O empreendedor não precisar necessariamente ir lá na tal sala, ele poder ser atendido virtualmente também. No campo de governança, esse é um destaque que eu faria para vocês. Primeiro, o portal da transparência, que eu acho que é fundamental a sociedade ter acesso, como eu disse antes, a informações. Criamos um comitê gestor de tecnologia e informática, não pode uma pessoa decidir as coisas, tem que ter um comitê para fazer uma análise correta, tem um grupo técnico ancorado nesse comitê, as demandas das diversas áreas da administração municipal passam por esse comitê que balizam. Os secretários não são especialistas em tecnologia. O sujeito fala lá, tem que comprar um computador XHO, Pô, ele não entende de computador, tem que alguém dar um parecer se é aquilo mesmo. Chega propostas milaborantes na área da educação, na área da saúde. Tem algumas propostas muito boas, mas tem que analisar se aquilo é o adequado para esse momento, se é a prioridade da educação, se é a prioridade da saúde. Daí esse comitê, com o apoio dos técnicos especialistas, dá os pareceres, né, para que a gente invista, né, de forma inteligente, invista naquilo que traz melhores resultados para esse momento da cidade. Comitê gestor das empresas municipais. Isso o prefeito também criou no início da administração e está favorecendo fazer uma racionalização completa das empresas. Vocês terem ideia, a Coab, o professor acompanha bastante a vida das empresas, nós reduzimos o tamanho da Coab já de perto de 140 funcionários para 50. Já tem 50, já poderia ter 50 há muito tempo. A gente deve reduzir ainda mais cabides de emprego, verdadeiros cabides de emprego, consumia recurso sem produzir nada, e agora nós estamos racionalizando para gastar menos dinheiro e aplicar melhor o dinheiro público. Isso vale para a Coderp também, que era um cabide de emprego, aliás, foi usada pela gestão anterior para fazer lavagem de dinheiro. Uma das razões da prefeita estar presa foi ter usado a Coderp com notas falsas e tal. Chegou a ter 830 funcionários, agora tem 180 e deve reduzir ainda mais, né? A empresa de tecnologia, que nós vamos fazer com que ela seja mais uma empresa de soluções de tecnologia, né, de gestão de soluções de tecnologia, do que de desenvolvimento de tecnologia. O setor público não tem diferencial e não tem agilidade que o mercado da tecnologia hoje possui. Então, nós temos que nos modernizar, né, como a tecnologia tem avançado muito. Os conselhos setoriais, né, nós fizemos com que todos eles fossem atualizados, muitos estavam desativados, estão funcionando. Um comitê importante, aquele COTIM, Comitê de Otimização do Gasto Público, não gasta mais um centavo sem passar por esse comitê, né? O prefeito baixou um decreto estabelecendo diretrizes, o secretário tem que analisar o porquê que estão pedindo para ele aquele gasto, se realmente é necessário, revisão dos contratos. Nós economizamos no primeiro ano 130 milhões de reais só por conta nesse filtro de gasto público. O ano passado, 110 milhões de reais também por conta desse filtro. Sem falar do que nem foi para o COTIM, porque o próprio secretário já barrou ele mesmo. Tem alguns secretários, como o da Saúde e Educação, criaram um comitê igual a esse dentro das secretarias deles, para gastar melhor, ter mais cuidado no gasto com os recursos públicos. Sistema de gestão de projetos estratégicos. Contratamos um software que permite lançar as informações, né, da evolução desses projetos estratégicos e controlar as etapas dele, ter informação, tudo no smartphone, qualquer problema, né, que emperra ou que é um gargalo crítico para o sucesso daquele projeto, ele alarma e dispara a informação automaticamente para os níveis que você estabeleceu no sistema. Isso para o prefeito, para o secretário, que tem uma quantidade enorme de projetos para lidar, essa é uma ferramenta tecnológica de gestão muito importante. Realização de audiências públicas.
Como eu disse antes, esse é um ponto que, para essa administração, é muito relevante, ouvir as pessoas. Nós fizemos já, para as leis complementares do plano diretor, o ano passado, 60 audiências públicas. 2.000 pessoas já participaram das audiências públicas, opinando, questionando, para que a gente melhore essas leis e esses instrumentos. Então, criamos ali o último Comitê do Patrimônio Imobiliário. Vocês imaginam que a prefeitura não sabia quantos imóveis ela tem. Boa parte dos imóveis sem documentação. Boa parte dos imóveis cedidos há anos, alguns há mais de 30 anos, sem se saber se o uso concedido há 30 anos atrás estava sendo cumprido ou não. Criamos esse comitê com várias diretrizes que o prefeito estabeleceu, já revisamos todas as concessões, já 60% delas já foram canceladas, né, por estarem inadequadas, né, e as outras estão passando por crivo, uma parte vai ser mantida, porque são usos adequados do ponto de vista do interesse público, mas diversas áreas estamos colocando à venda, porque não há necessidade dessas áreas, são áreas que ficam aí com mato, com o pessoal jogando lixo, estamos reservando as áreas para se tornar praças, associar áreas a parques, ou onde ter que ter escolas, reservando para a escola, para a unidade de saúde, mas as outras áreas vamos alienar em favor de investir em programas de saúde, em programas de educação, ou no novo centro administrativo também, que a cidade nunca teve. Tá? O que estamos produzindo? Olha, o primeiro item lá tem a ver com vocês. Equilíbrio das contas do município. Né? As contas do município totalmente desequilibradas, ou déficits, né? Todos os anos anteriores a 2017, déficit em todo o ano. Não é possível uma empresa, a prefeitura, costumo dizer, professor, que a prefeitura é a maior empresa de Ribeirão Preto. Quer dizer, não pode essa empresa não cuidar dos princípios de gestão que são básicos. Uma coisa é o equilíbrio das contas. Você não pode gastar mais do que você recebe. E se o que você arrecada é insuficiente para o básico, você tem que batalhar para melhorar a sua arrecadação, seja lutando por recursos federais, lutando por recursos estaduais, seja recursos internacionais, ou melhorando a arrecadação, combater os que não pagam, né, e melhorar a eficiência da gestão. É, de um lado, arrecadar melhor, né, mais eficiência, e, do outro lado, gastar melhor, mais cuidado no gasto público. Então, desde 2017 para cá, não tivemos mais déficit, não gastamos mais do que arrecadamos. Né? Isso já é uma realidade. Temos problema. Por conta da crise, caiu a arrecadação. E aí nós tivemos que cortar investimentos, e é ruim cortar investimentos, porque você não tem a oportunidade de ter mais escolas, mais creches, que é desejável ter, mais unidades, você começa a adiar isso, a não ser que você conquiste investimentos com recursos federais ou estaduais, que é o que temos feito. Mas o equilíbrio das contas é fundamental. Aumento da capacidade de investimento é fundamental. Equilíbrio do déficit do IPM, Instituto de Previdência do município. Está em discussão isso, é um problema gravíssimo, por conta de decisões do passado, que fizeram uma série de concessões aos servidores públicos. O servidor público não tem culpa quem fez as concessões. Mas uma série de concessões que hoje está caríssimo, estão se aposentando em número, né, muito grande, e o fluxo de recursos, o caixa da prefeitura não consegue bancar, né, essa demanda do Instituto de Previdência. Vocês terem uma ideia, no primeiro ano da nossa gestão, o déficit foi 90 milhões, que a prefeitura teve que pagar. No segundo ano, o ano passado, passou para 160 milhões. A previsão esse ano é de 310 milhões de reais o déficit. É um absurdo isso. Nós estamos trabalhando para equilibrar isso, tomando uma série de medidas junto ao Instituto de Previdência, a legislação em relação às aposentadorias
sobretudo as novas aposentadorias, aprovou a semana passada uma lei criando a previdência complementar. Então, quem ganhar acima do teto do INSS, se quiser uma aposentadoria maior, vai buscar a aposentadoria privada complementar. Implantação aqui do centro administrativo. Eu não vou ler todas, porque... Qual que é o nosso teto aqui, professor? Não, mas para não cansar, o pessoal agora é 8 horas. Até que horas nós vamos? 8h30? Então, tem mais uma tela depois dessa aqui. Olha, implantação do centro administrativo. Isso aqui vale a pena falar sobre isso. Hoje, pela manhã, nós anunciamos o projeto vencedor de um concurso nacional que fizemos para o centro administrativo da cidade. Imagina, Ribeirão, né, como eu já comentei antes, funciona a administração em 47 prédios. Você imagina, a sua empresa, a área administrativa da sua empresa está retalhada em 47 prédios. E alguns desses 47 prédios dividido num monte de predinho, num monte de casinha improvisada, tal. Quer dizer, um caos total. Como é que você faz com que esses funcionários trabalhem com eficiência, né? Como é que você faz com que o atendimento do seu cliente seja satisfatório com esse nível de fragmentação? E o curioso, o professor sabe que você não encontrará cidades como Ribeirão, e até menor que Ribeirão, que não tenha centro administrativo. Minha família é de São José do Rio Preto. Há mais de 50 anos, São José do Rio Preto tem lá um prédio de 10 andares, que é o seu centro administrativo. Você ia aqui em Araraquara, tem centro administrativo. Você vai em Franca, você tem centro administrativo. Vai em Bauru, você tem. Sorocaba, tem. Campinas, tem. Aonde você for, Ribeirão, não. Ribeirão, o prefeito despacha num prédio belíssimo, do ponto de vista arquitetônico, um prédio que fez 100 anos o ano passado, o Palácio Rio Branco, que devia ser um centro cultural, vai ser, mas está lá o prefeito, não só esse, os outros também estavam lá. Ele sairá de lá, ele vai sair esse ano de lá, para um outro prédio que viabilizamos, mas as outras secretarias improvisadas também. Então, nós vamos construir um centro administrativo moderno, não vai ter 45 mil metros, como já projetos anteriores chegou a conceber com 45 mil metros, vai ter 1/3 a menos, por conta das análises que fizemos, do ponto de vista de uma gestão moderna e eficiente, que não vai ter papel, não vai ter um monte de arquivo, não vai ter um monte de chefe do chefe do chefe, a secretária da secretária da secretária, não vai ter mais isso. As estruturas modernas, e vocês vão estudar isso, já não admitem isso, tem que ser eficiente. Então, você não pode ter, a exemplo do setor privado, na administração pública também, você não pode ter um monte de gente para ficar cuidando daquilo que não precisa. Tem que cuidar daquilo que precisa. Educação, saúde, assistência social, infraestrutura da cidade, planejamento da cidade, gestão da cidade. Aí você investe na qualificação das pessoas, né, dos servidores, para que a gestão seja mais eficiente. Se você tem essas pessoas num prédio moderno, lajes abertas, né, facilita a sinergia entre eles, vocês vão estudar muito, o professor vai falar muito sobre isso, facilita a sinergia, né, entre os servidores, a chance de você ser mais eficiente é muito maior. Você não precisa pegar o carro para ir na reunião com a outra secretaria, não, ele está no andar de baixo, está do lado. Cada laje do prédio tem 4.300 metros quadrados. Então, numa mesma laje vai ter 2, 3, 4 secretarias no mesmo piso. Ou você desce um lance, tem mais 4, 5 secretarias. Atendimento ao público todo unificado. No térreo, atendimento, sistema moderno de atendimento presencial. Sem falar da ênfase que eu já falei no atendimento remoto, né? Salas de treinamento, né? O centro de treinamento, o centro de convenções. Hoje, vocês têm ideia, o centro de treinamento da educação funciona em salas do zoológico municipal. Isso é um nível de improvisação absurda. Mas como é que pode? Eu acabei de falar de crise, que não consegue
pagar o Instituto de Previdência e vamos gastar dinheiro em fazer um centro administrativo. Como é que nós estamos fazendo? Nós estamos vendendo imóveis, vários desses imóveis que nós estamos racionalizando, vamos vender esses imóveis e construir esse centro administrativo. Outro dia uma pessoa falou, escuta, mas se está com tanta crise, pegue o dinheiro da venda desses imóveis e ajude a resolver o problema do déficit do IPM. Eu falei, olha, nós podemos resolver isso de forma mais inteligente ainda. Ao invés de eu pegar, por hipótese, 60 milhões, que custaria, hipoteticamente, esse prédio, e pegar 60 milhões e colocar lá no IPM, eu construo esse prédio por 60 milhões, ou quanto for. Quando um prédio, vocês devem saber, se não souberem vão saber, você constrói o que você gasta num prédio, o valor de mercado dele, sobretudo que se ele tiver uma boa concepção arquitetônica, tecnológica, ele vai valer pelo menos o dobro do que você gastou para construir. Então, se eu gastei 60 milhões, se eu for vender esse imóvel, né, ou monetizá-lo para efeito de cotas para o fundo imobiliário, eu vou ter 120 milhões, pelo menos. Não 60 milhões que eu teria se eu vendesse aqueles terrenos, aqueles imóveis. Tá? Então, eu estou explicando isso para vocês, como futuros administradores que serão contabilistas, muitas vezes a conta, né, não pode ser feita de uma análise simplória, né, professor? Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista econômico, pode valer a pena se adotar uma outra estratégia. Então, além do ganho da eficiência da gestão da máquina pública, de melhorar a eficiência do atendimento público, eu vou ter uma valorização patrimonial enorme, né, por conta da qualidade do projeto. Depois vocês vão conhecer o projeto, já está na internet, o projeto vencedor. Vai ser na Pascoal INEC, ao lado do comando da Polícia Militar. Esse local, né, hoje a manchete do jornal era: Prefeitura vai construir um prédio num local que não é da Prefeitura, numa área que não é da Prefeitura. Eu fiz questão de ligar para o repórter, né, para explicar para ele. Né, a Prefeitura, o Poder Público Municipal, tem direito, por lei, a 5% de áreas da área onde vai fazer parcelamento do solo. Então, se você é dono de uma gleba na cidade, você vai fazer lá um loteamento, 5% da lei são áreas institucionais. Área de lazer, área para implantar equipamentos municipais. Pois bem, ali é esse caso. Ali nós temos, a Prefeitura tem direito a 140 mil metros quadrados. Nós vamos usar 106 mil metros quadrados. Então, o repórter não tinha essa informação, eu liguei para ele, porque como tem um projeto de lei na Câmara, nós pedimos autorização na Câmara para receber essa doação antecipada dessa área. Só para ter, como é uma fundação, o dono, para dar segurança jurídica à fundação, de comum acordo fizemos o projeto de lei e isso levou o repórter até ter uma interpretação enviesada. Mas, como disse, essa questão do centro administrativo tem muito a ver com essa matéria de administração, né, e gestão de contas, não só públicas, mas privadas também. Né? A empresa, para decidir a sua sede, como é a sua sede, o que centraliza, o que descentraliza, essa análise é muito importante. Né? Então, vou destacar ali, reestruturação administrativa. Né? Faz mais de 30 anos que não se faz, o organograma da Prefeitura é de 30 anos atrás. Tem unidades, o SAMU, por exemplo, não existe o SAMU na estrutura administrativa da Prefeitura. Né? A Prefeitura não tem nenhum órgão que cuida de habitação, nenhuma caixinha na administração direta. Não tem nenhuma caixinha na administração direta que cuide de trânsito, de mobilidade, também não tem. E outras. Está quase pronta já a primeira etapa dessa reforma administrativa. Acho que a semana que vem a gente acaba os detalhes, ou chamam de primeira etapa, porque não é ainda a reforma do sonho. Nós vamos, professor, fazer as grandes correções, os grandes ajustes, para, numa fase seguinte, fazer ainda uma racionalização ainda maior. Então, gestão do patrimônio imobiliário. Nós estamos contratando, publica nos próximos dias, uma licitação
para contratar uma empresa para regularizar os imóveis da prefeitura. Gerar documentação, fazer análise, gerar documentação, fazer avaliação dessas áreas, para a gente poder dar a destinação adequada, conforme o tipo de área, aí dar a documentação adequada. Tá? Capacitação dos servidores, que eu já coloquei, processo eletrônico, eu já falei também, arquivo público municipal, é um absurdo a situação que estava e ainda tem uma parte ainda a resolver. Os arquivos de documentos são informações importantes que você tem que guardar e proteger. Tem lei federal orientando isso, e Ribeirão nunca teve um arquivo, um local para abrigar adequadamente, cumprindo as regras nacionais sobre isso. Acho que mais um mês a gente já vai passar a usar o novo prédio que viabilizamos para ser o arquivo público municipal. Né? Ali mais conteúdo do portal da transparência, que eu já falei tudo, a diretriz dessa administração, do prefeito, é transparência total. Se tem coisa errada, a população tem que nos ajudar a apontar a coisa errada. Informação sobre salário dos funcionários. Antes era difícil, né, localizar, tem que pôr o nome exato do funcionário, senão você não localiza. Não, acabamos com isso. O cara chama Benedito, escreva lá Benedito. Tá? Vai sair todos os Beneditos, aí você acha o Benedito que você está procurando. Não, tem que ter todos. Não, não precisa ter todos os sobrenomes para achar. Tá? Transparência total. Melhorar o atendimento ao público, e-mail eletrônico presencial, ser referência em transparência, criação de um fundo imobiliário, né, que nós pretendemos com a regularização, né, dos imóveis da prefeitura. Vamos no próximo. Aí aí é o site da transparência do município. Aqui é um mapa das audiências públicas que fizemos no ano passado, mostra ali 60 audiências públicas. Né? E aí, acho que a última tela é essa, sobre economia. Né? E aí um destaque, Ribeirão, o maior crescimento de empregos no país, segundo informações do CAGED, isso é muito importante, porque mostra, embora toda essa pasmaceira da economia, nós estamos conseguindo, com várias medidas do poder público, de um lado, o setor privado de outro, conseguir crescimento de emprego formal. Ribeirão Preto é a capital do agronegócios, então a AgriShow é um destaque, né, aqui na cidade, para quem não conhece, né, vale a pena quando tiver, maio, né, final de abril, né, acontece a AgriShow. Pois não. O fundo imobiliário tem vários tipos de fundo imobiliário. Né? Você tem tanto o fundo imobiliário que você pode estruturar para vender cotas desse fundo imobiliário. Esse modelo é bastante complexo, você tem que aprovar na Comissão de Valores Imobiliários, você tem que ter todos os conselhos, os comitês, tal, e leva muitos anos, né, para você colocar de pé, né, esse fundo. São Paulo está tentando já há anos, né, agora parece que está conseguindo organizar. Campinas também está há muito tempo. Afora esses dois, eu desconheço quem conseguiu. Então, essa é uma hipótese, criar um fundo nesse modelo. A outra hipótese é um fundo imobiliário para você reunir nesse fundo todos os imóveis performados, adequados, estruturados, com documentação, com avaliação deles, e poder usá-los como uma espécie de um fundo garantidor, né? Tanto para PPPs, parceria público-privada, quanto para servir de garantia a empréstimos nacionais ou internacionais. O outro modo também, que chamam também de fundo imobiliário, na verdade é uma conta específica do Tesouro, para onde as alienações de imóveis desse fundo, que compõe esse fundo, serão abrigados nessa conta, nesse fundo, e só poderão ser destinados para os investimentos ou gastos que a legislação nele estabelecer. Então, é o caso, por exemplo, agora do centro administrativo. Então, tem um grupo de imóveis
que estão sendo alienados e todos os recursos vão para uma conta que é a favor da construção do centro administrativo. Então, qual será o modelo do fundo ainda não decidimos. Nós estamos discutindo e vamos, inclusive, fazer audiência pública sobre isso. Então, vocês poderão participar, né? Aí o professor ajuda a divulgar quando for fazer, né, professor? Aí tem um destaque ali na economia, ampliação da aprovação de projetos e obras. Depois eu vou falar um pouco de estatística sobre isso, mostrar quanto cresceu a aprovação de projetos e obras na cidade nesses últimos anos dessa administração, comparando com os anos anteriores, tá? Então, o que estamos procurando aí é ampliar a captação de empresas, aqui mais agilidade na aprovação de projetos, na abertura de empresas, licenciamento ambiental eletrônico. A professora Sônia do Vale vai nos ajudar muito nisso, é uma das missões que ela tem, licenciamento eletrônico, que é uma das queixas de alguns setores, sobretudo das empresas maiores, as empresas que exigem licenciamento ambiental. Nós precisamos ter mais rapidez nisso. Podemos ir na próxima? Aqui, olha, além da segunda melhor colocada na geração de emprego, abertura de MEI dos autônomos em 40 minutos, abertura de empresas de baixo risco em até 48 horas. Isso já é realidade. Aqui, aumento de aprovação em 2018, concessão de alvarás. Cresceu 33% mais em 2018 que 2017 e 65% mais do que 2018. Então, nível de crescimento na concessão de alvarás. Concessão de habites. Alvarás é autorização para fazer uma obra, né? Concessão de habites, que é para você ocupar esse prédio, seja novo ou não, tá? 64% a mais em 2018 do que 2017. 30% a mais que 2016. Volume de metros quadrados de obras aprovadas. Esse é um indicador importante. 2 milhões de metros quadrados em 2018. 13% a mais que 2017. 42% a mais que 2016. Isso são números, dados oficiais, que mostra objetivamente o quanto que a cidade está conseguindo, o poder público fazendo a sua parte e os empreendedores, né, investindo, né, na cidade. Então, essa é a apresentação que eu faço a vocês. Está aqui o nome dos membros do comitê gestor da área de informática, que tem esse tema Smart Cities como um tema relevante. E queremos que, com essa apresentação aqui, que a gente está estruturando, sirva como um guia para a gente olhar o que estamos fazendo, o que queremos e o que achamos que queremos. Nós fizemos um debate em dezembro, aqui no Parque Tecnológico, justamente nessa linha. E foi uma reunião muito boa, inclusive transmitido pelo YouTube, em tempo real, onde recebemos muitas sugestões de inclusões, né, aspectos que a gente podia incluir ou aprimorar. Nós vamos fazer em abril, né, uma nova rodada desse programa, onde nós vamos fazer alguns destaques para apresentação e para debate, né, também vai ser no Parque Tecnológico aqui na USP. Então, era isso que eu queria dizer. Queria abrir para vocês me questionarem, perguntarem, o que estou à disposição. Obrigado.